Você pode estar envenenando o seu fígado sem nem perceber, e com alimentos que fazem parte do seu café da manhã. Muita gente imagina que os maiores vilões do fígado estão no álcool ou em alimentos fritos. Mas a verdade é que vários alimentos aparentemente comuns, consumidos no dia a dia, estão ligados ao desenvolvimento da esteatose hepática, o acúmulo de gordura no fígado, também chamado de fígado gorduroso. Esse problema, que atinge principalmente pessoas acima dos 50 anos, costuma se desenvolver em silêncio. Não dói, não coça, não altera o apetite, e por isso mesmo é tão perigoso. Quando os primeiros sintomas aparecem, o fígado já pode estar inflamado, aumentado de tamanho e com dificuldade de cumprir suas funções básicas. E por mais que muita gente associe a doença a hábitos extremos, como álcool em excesso, o que mais intoxica o fígado ao longo dos anos são certos tipos de alimentos que você encontra facilmente no mercado, em padarias e até em casas de produtos naturais. Neste vídeo, você vai conhecer 17 alimentos que sobrecarregam o fígado sem que você perceba, inclusive itens que são vendidos como saudáveis e que, quando consumidos com frequência, dificultam a limpeza natural do organismo, afetam a digestão e favorecem o acúmulo de gordura no órgão. No final, vamos revelar os alimentos mais perigosos da lista e o motivo pelo qual pessoas acima dos 60 anos precisam redobrar a atenção. Mesmo em pequenas porções, eles podem acelerar o processo inflamatório e agravar outros problemas que já estejam presentes. E um alerta importante: o último item da lista costuma ser consumido por quem acha que está fazendo tudo certo, mas é um dos mais associados à degeneração do fígado. A esteatose hepática, ou fígado gorduroso, acontece quando há um acúmulo anormal de gordura dentro das células do fígado. Em estágios leves, ela pode não causar sintomas. Mas, com o tempo, esse excesso de gordura interfere nas funções do órgão, favorece inflamações e aumenta o risco de doenças mais graves, como cirrose, insuficiência hepática e até câncer hepático. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia, mais de 30% da população adulta tem algum grau de gordura no fígado, e muitos nem desconfiam. Entre os maiores fatores de risco estão o sobrepeso, a resistência à insulina, o sedentarismo e, claro, a alimentação desequilibrada. Mas o que muita gente ignora é que o problema não vem apenas da gordura visível ou de refeições exageradas. Ele está nos detalhes, nos ingredientes escondidos, nos ultraprocessados, no consumo diário de certos alimentos que inflamam o corpo de forma crônica. E é aí que mora o perigo. Ao longo dos anos, o fígado vai acumulando toxinas e gordura de forma silenciosa. E como é um órgão resistente, que não reclama facilmente, os sinais só aparecem quando o dano já se espalhou. Neste vídeo, você vai conhecer 17 alimentos que, sozinhos ou em combinação, favorecem esse processo. Alguns parecem inofensivos, outros carregam uma fama injustificada de saudáveis. E vamos começar por um item que muita gente consome logo cedo, ainda em jejum, achando que está fazendo um favor para o corpo. Na posição de número 17 da nossa lista, está um alimento que muita gente consome, acreditando estar fazendo uma escolha saudável: o iogurte de sabor. Esses produtos são vendidos como fontes de cálcio e proteínas, e muitas embalagens ainda destacam frases como reforça a imunidade ou ajuda na digestão. Mas a verdade é que grande parte dos iogurtes com sabor contém altas quantidades de açúcar, amido modificado e aditivos químicos que sobrecarregam o fígado a longo prazo. O açúcar em excesso é um dos principais responsáveis pelo acúmulo de gordura no fígado. E o problema não está apenas no açúcar que você coloca no café. Ele está escondido nesses alimentos industrializados com cara de saudáveis. Em um único potinho de iogurte sabor morango, por exemplo, é comum encontrar entre 15 e 20 gramas de açúcar, o que representa quase toda a recomendação diária para um adulto. E como esse açúcar vem misturado a corantes, aromatizantes artificiais e espessantes, a digestão é ainda mais lenta, forçando o fígado a trabalhar dobrado para processar substâncias que ele sequer reconhece como naturais. Ao longo dos anos, esse tipo de produto vai se acumulando na rotina de quem toma iogurte no café da manhã, no lanche da tarde ou antes de dormir.
E o resultado pode ser um fígado cada vez mais sobrecarregado, inflamado e com dificuldades para se regenerar. No próximo item da lista, vamos falar de um ingrediente que está presente em quase toda a padaria do Brasil e que age como combustível direto para o acúmulo de gordura no fígado. Na 16ª posição está um alimento que faz parte da mesa de milhões de brasileiros todos os dias: o pão francês. Apesar de ser uma escolha comum no café da manhã ou no lanche da tarde, o pão branco tem um impacto direto sobre o fígado quando consumido em excesso. Por ser feito com farinha refinada, ele tem alto índice glicêmico, ou seja, eleva rapidamente o nível de açúcar no sangue. Essa elevação constante estimula a produção de insulina e, com o tempo, pode levar à resistência insulínica, um dos principais gatilhos para o acúmulo de gordura no fígado. Além disso, o pão francês praticamente não oferece fibras, vitaminas ou minerais que auxiliem o metabolismo hepático. É um alimento pobre do ponto de vista nutricional, mas que sobrecarrega o organismo quando consumido com frequência. E quando é combinado com manteiga, margarina ou embutidos, o impacto se torna ainda mais agressivo para quem já tem tendência ao fígado gorduroso. A seguir, vamos para um alimento que também parece inofensivo, mas que passa a ser um risco real quando consumido da forma como a maioria das pessoas faz. O alimento número 15 da nossa lista pode parecer uma escolha prática, leve e saudável, mas o suco de caixinha é um dos grandes enganadores da indústria. Mesmo quando está escrito néctar ou 100% fruta no rótulo, muitos desses produtos contêm adição de açúcar, conservantes e estabilizantes que sobrecarregam o fígado, especialmente quando consumidos com frequência. Além disso, o processamento industrial destrói parte das fibras e antioxidantes naturais da fruta, sobrando apenas o açúcar concentrado e os aditivos. O problema não é tomar um copo de suco esporadicamente. O risco real está no hábito diário: tomar no café da manhã, depois do almoço, oferecer para os netos, levar na lancheira. Essa repetição, somada ao excesso de frutose e calorias líquidas, favorece o armazenamento de gordura no fígado e a inflamação hepática. No próximo item da lista, vamos falar de um tipo de bebida que costuma ser associada à infância, mas que também pode trazer problemas sérios ao fígado quando faz parte da rotina adulta. Na posição 14, este alimento costuma estar presente em muitas casas, principalmente nas que têm crianças. Mas o achocolatado em pó, consumido por adultos e idosos como complemento do leite, também pode ser um problema sério para o fígado. O motivo principal está na quantidade absurda de açúcar por porção. Algumas marcas têm mais de 75% da composição feita só de açúcar, e isso sem contar os corantes, aromatizantes artificiais e emulsificantes presentes na fórmula. Além de aumentar o risco de diabetes tipo 2, o excesso de açúcar e aditivos estimula o acúmulo de gordura no fígado, especialmente em quem já tem predisposição genética, obesidade ou alimentação inflamatória. E como o produto costuma ser consumido diariamente, às vezes 2 vezes ao dia, o impacto vai se acumulando silenciosamente até que o fígado começa a dar sinais de sobrecarga. Na sequência, vamos falar de um tipo de carne que é fácil de preparar, tem bom preço, mas está entre os alimentos mais associados à inflamação hepática crônica. Nem toda carne vermelha representa um risco imediato para o fígado. Mas quando falamos em carne moída congelada e embalada, especialmente as industrializadas, o cenário muda. Esses produtos costumam conter misturas de carne de diferentes origens, gordura saturada em excesso, além de conservantes como nitritos e nitratos, que dificultam a digestão e podem contribuir para processos inflamatórios no fígado. Além disso, muitas pessoas preparam essa carne com excesso de óleo, temperos industrializados ou a consomem junto a alimentos altamente calóricos, o que amplia ainda mais o impacto no metabolismo hepático. E o mais preocupante, como ela é prática, acessível e saborosa, acaba sendo consumida com frequência, sem que a pessoa perceba o acúmulo de gordura que vai se formando no fígado. No próximo item da lista, vamos falar de um tipo de bebida gelada que muita gente consome para refrescar, mas que pode estar contribuindo para inflamações diárias no seu organismo. Pouca gente relaciona refrigerante zero ou diet com problemas no fígado.
Afinal, eles não contêm açúcar e têm baixas calorias, certo? O problema é que esses produtos substituem o açúcar por adoçantes artificiais, como aspartame, acesulfame-K e sucralose, que não são inofensivos quando consumidos com frequência. Estudos recentes vêm mostrando que o uso contínuo desses adoçantes altera a microbiota intestinal e sobrecarrega o fígado, especialmente em pessoas mais sensíveis, com sobrepeso ou histórico de doenças hepáticas. Além disso, a acidez da bebida, combinada com aditivos químicos e corantes, exige que o fígado trabalhe mais para neutralizar essas substâncias, sem oferecer nenhum valor nutricional em troca. Ou seja, é líquido, é gelado, tem gosto doce, mas não hidrata, não nutre e ainda exige esforço do fígado para ser metabolizado. E como muita gente troca a água pelo refrigerante zero, o consumo se torna diário e o risco contínuo. A seguir, vamos falar de uma guloseima saudável que conquistou espaço nas dietas fitness, mas que, se consumida da forma errada, faz o fígado trabalhar mais do que deveria. Chegando ao 11º item da lista, entramos na zona das armadilhas saudáveis. Estamos falando das famosas barrinhas de cereal industrializadas, vendidas como opção rápida, leve e aliada da boa forma. Mas a realidade nutricional dessas barrinhas está longe do marketing estampado na embalagem. Muitas contêm xaropes de glicose, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, aromatizantes e até corantes, ou seja, são altamente processadas e com baixa densidade nutritiva, exatamente o tipo de alimento que exige esforço extra do fígado para ser metabolizado. Além disso, por parecerem inofensivas, as barrinhas são consumidas em momentos de pressa, sem atenção à composição. Algumas versões chegam a ter mais açúcar do que uma fatia de bolo simples. Para quem já tem o fígado sobrecarregado ou em início de esteatose, isso atrapalha a regeneração natural do órgão e ainda estimula o armazenamento de gordura. E como se não bastasse, essa falsa sensação de "comi algo saudável" pode fazer com que a pessoa repita o erro várias vezes ao dia. Na 10ª posição da lista, você vai descobrir um alimento típico de almoço em família que, dependendo da forma como é preparado, pode virar uma bomba inflamatória para o fígado. Feijoada, dobradinha, mocotó. Esses pratos típicos da culinária brasileira carregam um valor afetivo imenso, mas também uma carga de gordura animal e toxinas que pode ser pesada demais para o fígado. Não é o feijão o problema, e sim os cortes de carne embutidos no preparo. Paio, costelinha, bacon, linguiça e outros miúdos defumados e embutidos. Esses ingredientes são ricos em gordura saturada, sal em excesso e conservantes químicos, como o nitrito de sódio, que, quando consumidos com frequência, contribuem diretamente para a inflamação do fígado. Além disso, muitas dessas carnes processadas acumulam subprodutos da digestão que exigem esforço do fígado para neutralizar, principalmente em pessoas com metabolismo mais lento. Vale lembrar, uma feijoada bem feita, com moderação e acompanhamento leve, não vai causar problema em quem está saudável. Mas repetir esses alimentos com frequência, sem atenção ao preparo e sem equilibrar com alimentos que ajudam a desintoxicar, pode levar o fígado a um estado de sobrecarga crônica. E é justamente essa sobrecarga silenciosa que mais preocupa os especialistas. A seguir, um ingrediente que parece inofensivo, usado para adoçar sucos, vitaminas e até cafés, mas que, quando entra todo dia na sua rotina, intoxica o fígado gota a gota. Na 9ª posição da nossa lista está um ingrediente que vem ganhando espaço nas cozinhas de quem quer evitar o açúcar: o xarope de agave. Ele é vendido como uma opção natural, mais leve e menos prejudicial. Mas essa fama não corresponde ao impacto que ele pode causar no fígado, especialmente quando usado com frequência. O xarope de agave contém uma concentração altíssima de frutose, muito maior do que o próprio açúcar refinado. E a frutose em excesso é um dos principais responsáveis pelo acúmulo de gordura no fígado, já que é metabolizada quase exclusivamente por esse órgão. Ou seja, cada colher de xarope de agave pode parecer uma escolha saudável, mas na prática está exigindo que seu fígado trabalhe dobrado para dar conta da sobrecarga.
E o pior, como é líquido, tem gosto doce e vem com o rótulo de fit. Muita gente exagera na dose, colocando no café, na vitamina, no mingau ou nas sobremesas caseiras. Com o passar dos anos, esse uso contínuo pode favorecer a esteatose hepática, mesmo em quem não consome álcool, não fuma e mantém um peso corporal considerado normal. No próximo bloco, vamos falar de um ingrediente que acompanha o brasileiro desde a infância e que passa quase despercebido quando o assunto é saúde do fígado. Poucos alimentos evocam tantas memórias afetivas quanto o leite condensado, o oitavo colocado na lista de alimentos vilões do fígado. Presente em sobremesas, coberturas e até mesmo em receitas caseiras do dia a dia, ele é doce, prático e extremamente perigoso para o fígado quando consumido com frequência. O leite condensado é composto basicamente por leite e açúcar concentrado. Em apenas 2 colheres de sopa, há em média 20 gramas de açúcar, quase a totalidade da recomendação diária para um adulto saudável. Esse volume exagerado de açúcar causa picos glicêmicos, sobrecarrega a insulina e favorece o acúmulo de gordura no fígado, principalmente se associado a outros alimentos calóricos. Além disso, como a textura e o sabor são altamente palatáveis, o leite condensado estimula o consumo exagerado sem que a pessoa perceba. É fácil abrir uma lata para uma receita e acabar comendo várias colheradas de leve, sem pensar nas consequências metabólicas. E aqui vale um alerta importante. Não é apenas o uso direto do leite condensado que causa prejuízos. Ele está escondido em bolos, pudins, brigadeiros, sorvetes, tortas e até em algumas barras de cereal premium vendidas como saudáveis. A seguir, vamos falar de um ingrediente que passou a frequentar a cozinha de quem busca substituições saudáveis, mas que pode ter um efeito devastador sobre o fígado se usado sem critério. Na 7ª posição da nossa lista está o óleo de coco, um alimento que ficou famoso como o queridinho das dietas e passou a ser usado em tudo, no café, na frigideira, no bolo, na salada. Mas apesar da imagem saudável, esse óleo tem altíssima concentração de gordura saturada e, quando consumido em excesso, pode sobrecarregar o fígado e aumentar a inflamação silenciosa no corpo. Um estudo publicado no periódico Journal of Hepatology mostrou que dietas ricas em gordura saturada, mesmo vindas de fontes naturais como o coco, podem piorar quadros de esteatose hepática não alcoólica. E como o uso costuma ser diário, por quem acredita estar fazendo uma escolha saudável, o problema vai se formando aos poucos, sem sintomas no início. Não se trata de cortar o óleo de coco completamente. Mas para quem já tem gordura no fígado, o consumo constante, sem acompanhamento, pode ser um risco real. A seguir, um alimento que parece aliado de quem faz dieta, mas que esconde aditivos e compostos que seu fígado não suporta lidar todo dia. Na 6ª posição da nossa lista está um alimento que muita gente acredita ser mais leve e saudável que os embutidos tradicionais: o peito de peru defumado. Ele costuma aparecer nos lanches, saladas e até em dietas para quem busca emagrecimento. Mas a verdade é que esse produto, apesar de parecer mais light, é rico em sódio, conservantes e aditivos químicos, incluindo nitritos e nitratos, que exigem um esforço enorme do fígado para serem processados. Além disso, o peito de peru passa por diversas etapas de industrialização, que incluem defumação artificial, adição de espessantes e intensificadores de sabor. Tudo isso pode sobrecarregar o fígado a longo prazo, especialmente quando o consumo é diário. O maior problema é que esse alimento tem a imagem de protetor da saúde, o que faz com que muitas pessoas usem sem moderação, acreditando estar fazendo uma escolha mais leve do que presunto, mortadela ou salame. Mas o fígado não diferencia o marketing da realidade. Ele responde ao excesso de químicos, sal e aditivos, com um processo lento de desgaste, que pode acabar evoluindo para esteatose, inflamação crônica ou disfunções hepáticas mais graves. Agora vamos revelar o alimento que abre o top 5 da nossa lista, e que, apesar de parecer natural, pode esconder um risco disfarçado de doçura. Em 5º lugar, encontramos um dos maiores enganos nutricionais do dia a dia: os sucos de caixinha, inclusive os que trazem no rótulo 100% fruta.
Mesmo os mais naturais, sem adição de açúcar, passam por processos industriais intensos, como pasteurização, envase a altas temperaturas e uso de conservantes. Esse processo reduz drasticamente a presença de fibras e micronutrientes e deixa o produto com altas concentrações de frutose livre, o tipo de açúcar que sobrecarrega diretamente o fígado. E quando a fórmula inclui adoçantes, corantes e aromatizantes artificiais, o impacto é ainda maior. O corpo interpreta aquilo como fruta líquida, mas a verdade é que o fígado está recebendo um coquetel de açúcares de absorção rápida e compostos químicos. Consumidos de forma habitual, no café da manhã, no lanche da tarde com as refeições, esses sucos contribuem silenciosamente para o acúmulo de gordura no fígado, mesmo em pessoas que acham que estão se alimentando bem. É por esse tipo de armadilha que as farmácias continuam lucrando, enquanto muitos seguem adoecendo acreditando que estão se cuidando. E o que vem agora? Um ingrediente tão presente nos lares que passa despercebido, mas que, quando em excesso, trava a função hepática e bagunça todo o metabolismo. Na quarta posição está algo que ninguém deixa de usar, mas quase todo mundo exagera: o sal de cozinha. O problema não é o sal em si. O corpo precisa de sódio para funcionar bem. A questão é que a maior parte da população consome 2 a 3 vezes mais sal do que o recomendado, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Esse excesso aumenta a pressão arterial, retém líquidos e, principalmente, obriga o fígado e os rins a trabalharem mais para manter o equilíbrio do organismo. E não estamos falando só do sal visível. Embutidos, temperos prontos, caldos em cubo, alimentos processados, biscoitos salgados e até pães comuns carregam sódio escondido em quantidades absurdas. O resultado é uma sobrecarga metabólica crônica que agrava inflamações já existentes, favorece o acúmulo de gordura no fígado e reduz a capacidade de regeneração hepática. E o mais perigoso é que o paladar vai se acostumando. Quanto mais sal, menos percebemos o excesso. O próximo item parece inofensivo por ser comum nas mesas brasileiras, mas o impacto dele no fígado é mais profundo do que muita gente imagina. Entrando no top 3 da lista, chegamos a um dos vilões mais debatidos quando o assunto é saúde hepática: o excesso de carne vermelha. A carne bovina, especialmente os cortes gordurosos como picanha, cupim, costela e acém, é rica em proteínas, mas também em gordura saturada e compostos que exigem bastante do fígado para serem metabolizados. Quando o consumo é frequente e sem equilíbrio com vegetais, fibras e água, o fígado acaba acumulando gordura em vez de eliminá-la. Além disso, o cozimento em altas temperaturas, como grelhar ou fritar, gera substâncias inflamatórias que também sobrecarregam o sistema digestivo e o metabolismo hepático. Não é preciso eliminar totalmente a carne vermelha, mas repensar a frequência, o tipo de corte e o modo de preparo. Segundo estudos recentes publicados no American Journal of Clinical Nutrition, dietas ricas em carne vermelha processada ou mal balanceada estão associadas a maior risco de esteatose hepática e resistência à insulina. Para quem já tem sinais de gordura no fígado, reduzir esse consumo pode acelerar a recuperação e aliviar sintomas como cansaço crônico, digestão lenta e ganho de peso abdominal. O alimento número 2 da lista parece saudável, mas esconde um tipo de açúcar que age como um verdadeiro combustível para a gordura no fígado. Na vice-liderança da nossa lista está um alimento que carrega o rótulo de saudável, mas que na prática atua como um vilão disfarçado para o fígado: o pão integral industrializado. Muita gente acredita estar fazendo uma boa escolha ao trocar o pão francês pelo integral do mercado. Mas quando se lê o rótulo, a realidade é outra. A maioria desses produtos contém farinha branca, açúcar, gordura vegetal e um número enorme de aditivos, inclusive corantes que deixam o pão marrom para parecer mais natural. Esses pães têm alto índice glicêmico, o que significa que causam picos de glicose no sangue e obrigam o fígado a atuar como regulador constante desses desequilíbrios. Além disso, a fibra presente é geralmente muito inferior ao que o corpo realmente precisa, o que dificulta o bom funcionamento intestinal e a eliminação de toxinas. O pior
é que, como a imagem do pão integral é positiva, ele acaba sendo consumido em todas as refeições, no café da manhã, no lanche, no jantar. E quando isso se soma a um estilo de vida sedentário ou à ingestão de outros alimentos da lista, o fígado entra num estado de sobrecarga silenciosa. No próximo e último bloco, você vai descobrir o alimento número 1 da nossa lista. Ele parece natural, é fácil de encontrar, mas pode ser o mais agressivo para o fígado quando consumido da forma errada. Na primeira posição da nossa lista está um alimento que deveria ajudar o fígado, mas que, mal utilizado, pode causar exatamente o efeito contrário, o famoso suco detox. Isso mesmo. O problema não está no suco em si, mas em como ele é preparado, em que momento é consumido e, principalmente, na ilusão de que ele compensa os excessos alimentares. Muita gente mistura frutas altamente glicêmicas, como manga, melancia ou banana. Usa água de coco adoçada, acrescenta mel, gengibre em pó industrializado e ainda toma tudo isso em jejum, acreditando estar limpando o corpo. Na prática, esse tipo de suco oferece uma carga enorme de frutose e açúcar logo pela manhã, o que exige um esforço imediato do fígado para metabolizar tudo, ainda mais se a pessoa já estiver com sinais de esteatose ou resistência à insulina. Além disso, quando consumido diariamente como substituto de refeições, o suco detox pode causar flutuações glicêmicas, fome precoce e aumento do acúmulo de gordura no fígado ao longo do tempo. E o mais irônico, muita gente toma esse suco após um fim de semana de exageros, acreditando que está limpando o organismo, quando na verdade está apenas adicionando mais uma sobrecarga ao fígado cansado. Suco detox funciona? Sim, desde que seja feito com equilíbrio, com folhas, fibras reais, pouca fruta, e não como uma solução mágica. Por isso, mais do que cortar alimentos isoladamente, o que ajuda de verdade é compreender como o fígado funciona, o que ele tolera e o que o desgasta em silêncio. E agora que você conhece os 17 alimentos que mais causam gordura no fígado, o próximo passo está em você. Repensar os hábitos, questionar o que parece saudável e lembrar que seu corpo fala antes de adoecer. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com alguém que precisa conhecer esses alimentos. E se você assistiu até aqui, comenta. Fígado em alerta. Só pra gente saber quem realmente valoriza a saúde de verdade. E aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a gente entrega informação que a farmácia não tem interesse que você saiba.